Olá, seja bem-vindo! Ai, que alegria estar aqui mais uma vez, gravando este vídeo para você, trazendo a mensagem da espiritualidade que hoje vai ser quais são os pensamentos e sentimentos da pessoa que você pensar para você. Pode ser o ex, pode ser o atual, ou aquele contatinho que você tem dúvida se ele tá afim de mim ou não. Vamos ver aqui os pensamentos e sentimentos dele para você. Uma partezinha do método SOS, tá bom? Então vamos. Aqui eu vou pegar o meu tarô. O que mais? Eu vou pegar este lindo baralho daqui, Santa Sarah Kali. Vou pegar o de Ganesha. E por último, eu tiro uma mensagem como eu sempre faço. Talvez por último eu tiro aqui com o Jardim dos Anjos. Não sei. Vamos começar com a mensagem que esse oráculo de Ganesha quer falar para você. Qual a mensagem que saiu? Mensagem 24, a mensagem da totalidade. Então, a mensagem da totalidade fala que o predominante é a cor verde, tá? E a cor verde, ela lembra do nosso chakra cardíaco, que é o centro, né, onde a gente experimenta o amor. Então, aqui ele está te convidando a tomar um momento e experimentar uma sensação de calma, relaxada, que vai trazer renovação e autocontrole. Se você precisa de cura, respire profundamente e afirme saúde e cura. Uma coisa que eu gosto muito, digo até às meninas lá dentro da comunidade, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade, a comunidade Clarear, e ela é feita só de mulheres, para que a gente traga essa energia para dentro de nós, né? Alinhado com a prosperidade, alinhado aqui com os nossos desejos. Tem tratamento energético, tem leitura toda semana de carta e muito conteúdo também com exercícios. Então, eu sempre recomendo lá para as meninas que, ao acordar, pega um copo, enche de água e faz uma oração para a tua água. Determina que aquela água, isso você pode fazer para tudo que você for ingerir de bom, é claro, dar uma alimentação saudável, uma água, um suco, para que aquilo ali vá curando, vá restaurando as tuas células. Combinado? E em jejum, assim, é maravilhoso também. Então, bora lá. Com pensamentos e sentimentos dele ou dela para com você, né? Do ser divino amado. Pensamentos. Gosto de trazer logo os pensamentos. E a cartinha da justiça. E os sentimentos. Carta da torre. Quem estuda tarô aí fica logo, vixe, torre. Vamos lá. Pensamentos. Duas, por favor. Ok, obrigada. O livro e o navio. E os sentimentos. Lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar. Obrigada. Criança e aliança. Nem tudo vai ressoar. E o que é que eu costumo dizer também? Que muitas vezes um conselho que vem aqui, uma ideia, sempre vai fazer a gente pensar de outra maneira. Sempre vai fazer você observar que pode usar aquilo ali ao teu favor também. Eu uso muitas leituras, tanto coletivas quanto as individuais que eu faço das minhas clientes, de um modo que eu também pego para mim muitos conselhos. Então vamos lá. Pensamentos dessa pessoa para com você, veio aqui a justiça, os livros e o navio, certo? Então o que é que a gente tem? Essa pessoa, ela é muito analítica, ela fica ponderando, analisando, querendo ser muito imparcial com relação aos próprios pensamentos. Então, ele ou ela tá ali sempre olhando e levando em consideração o pró e contra, o certo e o errado, tá sempre ali levando em conta de uma forma analítica. Às vezes pode parecer frio e rígido demais, mas em relação a você fica tentando analisar quem é você, o teu comportamento, né? Estudando aqui tudo o que acontece na relação de vocês para ver se essa é uma relação que vai dar futuro, que merece ser conquistada, ou é uma relação que é melhor dar a volta aqui no barquinho e voltar a seguir um outro caminho. Então essa pessoa, ela fica pensando, fica analisando, fica estudando, fica querendo entender o que é que vocês têm. Então pode ter pessoas aqui que não estão comprometidas com o relacionamento, né? Não tem título, não tem rótulo. E aí, ilusão da grande maioria é: ah, mas eu não preciso de rótulo porque eu sou uma pessoa livre. É sua escolha. Porque se você não tem no livro uma capa onde se diz qual o conteúdo daquele livro,
Qualquer pessoa pode pegar, ler, jogar fora, pode não pegar. Então, dentro de uma relação, a pessoa que você se compromete, mas não tem compromisso, pode também ir ter um compromisso com outra pessoa. Pode do nada acabar ali a relação com você sem nem dar nenhum pingo de satisfação e ir ter um compromisso com outra pessoa, vai ver e casar. E aí você fica, mas eu achava que ele gostava de mim. O que é que a gente tem? Qual é o equilíbrio? O que é que eu ganho, o que é que eu perco em continuar e ir embora? Então, toda relação, ela precisa de confiança, né? A carta do navio, ela fala de mudanças, ela fala de confiança. Ela fala aqui que para um navio operar, toda a tripulação ela tem que estar a favor do capitão. Tem que obedecer ao capitão. Tem que ser uma equipe. Então, no relacionamento a dois, tem que ser uma equipe. Os dois precisam ali ter um equilíbrio para o navio ir para voos, ó, ir para terras mais distantes, alcançar objetivos, alcançar novos limites. Percebe que o navio ele tem que ter água para poder navegar. Ele precisa de emoção. Né? A água, nesse caso aqui, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se nessa relação está muito fria, muito analítica, não tem envolvimento, não tem relação, não tem confiança, o que é que vai adiantar estar num relacionamento desse? Então, os pensamentos dele ficam nessa questão de análise. O que é que eu ganho, o que é que eu perco, eu posso confiar nessa pessoa, eu não posso confiar nessa pessoa. De uma forma muito, talvez, fria e calculista. E é isso que você também deveria fazer. Vamos ver a questão dos sentimentos. Os sentimentos vem a carta da torre, né? Os sentimentos ali muito à flor da pele, sentimentos que tiram a pessoa da zona de conforto. Muitas vezes esse relacionamento, vamos chamar de relacionamento que vocês têm, porque eu tô sentindo que muita gente aqui não tem relacionamento sério. E aí, independente da data que você está assistindo esse vídeo, se faz 1 hora que eu postei, 1 dia, ou 1 ano, ou mais, tá? Então, a carta da torre fala aqui de que a pessoa tem uma intensidade muito forte, sente algo muito, sabe, aquela questão que desconstrói tudo e tira do conforto. É muito intenso tudo. A pessoa, ela muitas vezes quer até pular fora, arriscar a própria vida, de forma desmedida, de forma caótica. Porque não sabe lidar direito com os sentimentos, com as emoções que estão dentro de si. É como que uma criança, né? A criança, ela não se compromete, a criança, ela não tem relação. A gente, muitas vezes, eu, por ser mãe, concordo com essa frase, que muitas vezes, já tem namoradinho com a criança não namora. E muitas vezes vocês podem estar se comportando como crianças birrentas que quer porque quer, na hora que quer, do jeito que quer. Criança não tem relacionamento. Criança, ela é livre, ela é inocente, pelo menos deveria ser. Então, o que é que acontece aqui dentro desse relacionamento, dentro desse sentimento? Muitas vezes imaturidade. Imaturidade dentro da relação. De não olhar como um adulto responsável e atingir os compromissos que se preza. E aí eu volto cadê o compromisso? Cadê dizer que é uma namorada, que é noiva, que é esposa? Tenho muitos clientes minhas que, porque é meu namorado, que a gente mora junto. Para muitas, eu já disse, qual o medo do compromisso? Por que namorado ainda se está vivendo como casado? É infantilidade. É necessário amadurecer, é necessário crescer para que o compromisso ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais comprometido, cada vez mais em direção a um valor seu próprio, em direção aos valores dos dois, em direção ao sonho de cada um. Mas tem que ir para o mesmo caminho. Não adianta um sonho ir para o Japão, outro sonho para o Brasil. Os dois têm que ir, pelo menos, ali na Ásia, né? Junto. Para caminhar, mesmo que em sonhos separados, diferentes, e é normal, mas pelo menos na mesma direção, que os dois vão juntos. Cadê o compromisso? E pra gente finalizar, vou tirar aqui um conselho com o nosso oráculo dos orixás. Qual o conselho aqui pro pessoal do YouTube? Veio 2. Cartinha do rio e cartinha do campo aberto. Então, a carta do rio, ela nos fala sobre fluidez, sobre deixar as coisas acontecerem, sobre os problemas que se enfrentam, as pedras ali no caminho, a gente deve percorrer, dar a volta e seguir em frente. Só que muitas vezes a gente fica ali. É como se tivesse uma barreira e a água parasse e você ficasse ali, calma, o que é que está acontecendo? Eu não posso seguir em frente. Muitas pessoas, principalmente no término de relacionamento, param nessa água, o término, digamos que é a pedra, e param e ficam aí agora, o que é que eu faço, para onde eu vou? Segue em frente. O campo está aberto. Não tem dificuldade, não tem nada
que te atrapalha a seguir o fluxo. Confia na lei divina, confia na natureza. Coisas boas sempre estão te acontecendo, mas muitas vezes você não percebe isso. Então, o campo aberto é aquele campo que a gente chega e dá para ver além do horizonte. A gente vê tudo que está ao nosso alcance. Mas dependendo de como esteja muito aberto, sem uma direção, a gente dá ali, ó, um giro de 360 e se sente talvez muitas vezes perdido. É necessário encontrar o seu próprio curso, é necessário encontrar aqui o seu próprio caminho para que as coisas fluam com paz, com leveza, com tranquilidade. Então, toda e qualquer decisão para você tomar dentro do seu relacionamento precisa te trazer essa fluidez, essa paz, essa tranquilidade de que você está fazendo o seu melhor e que a outra pessoa também está fazendo o seu melhor. Você não pode ficar presa a um relacionamento onde você se sinta limitada, agredida, física ou verbalmente. Deus, ele quer te ver feliz, quer te ver livre. E não significa, como muitas pessoas fazem, dentro de um probleminha, deixar para lá e não conversar e não prosperar dentro da relação. Não é uma prova que a gente vai abandonar todo ano dentro da escola. Mas, o sol aqui tá batendo. Não é uma prova que vai limitar a gente para não... pra gente desistir do ano inteiro. Mas sim, a gente olhar, analisar, estudar de novo, se preparar de novo, para dar continuidade àquele relacionamento de uma forma mais fácil, mais fluida, mais forte. Sempre, claro, mantendo e prestando atenção que, se não combina com os seus valores, se está te agredindo verbalmente ou fisicamente, se ame em primeiro lugar. E ó, tchau, obrigada, viu? Mas eu não estou preparada, eu não sou uma santa para aceitar tudo isso aqui. Eu tô lendo um romance, tô terminando de ler um romance de Aliana Machado Coelho. Se chama Um Novo Capítulo. É excelente. E lá, fala muito sobre isso. Eu cheguei numa parte que tá falando sobre isso. E ela fala o seguinte, que é necessário se amar, independente do compromisso que você aceitou com a outra pessoa. Né? Para quem é espírita vai entender aqui a questão da reencarnação. E aí, muitas vezes, a gente se amarra com pessoas que não estão dentro dos nossos valores, achando que, porque eu devo ter me comprometido, e eu me comprometi agora, e o que eu faço? Se ama em primeiro lugar, você não pode cuidar do outro. Aí sim, aí lá dentro também falou assim, Jesus, porque muita gente vai defender nessa parte, né? Jesus andou com os pobres, com os doentes, com os criminosos. Ok? Foi. Mas Jesus, ele tinha uma missão. Nem todo mundo aqui tem a missão de Jesus. Certo? Então, a vida já é muito difícil para a gente colocar e complicar um pouco mais. Então, Jesus andou com todas essas pessoas porque ele tinha uma missão para ensinar a toda a humanidade que perdura até hoje. E foi por essas mesmas pessoas que aceitavam Jesus como ele era, que acusou ele e soltou Barrabás. Então, pensem nisso. Nem todas as pessoas que estão do seu lado, a seu favor, que são pessoas que não estão ali com os mesmos valores que os seus, que vai aceitar você e te defender em momentos difíceis. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.